Adoramos ao Cordeiro que morreu por nossos pecados. Tão lindo, tão puro, Jesus, o Rei que habita hoje em nós, foi pelos homens rejeitado, mas por Deus foi exaltado. Tão lindo, tão vivo, Jesus, o Rei que habita hoje em nós. A mensagem de hoje tem como tema como vencer o medo. Como vencer o medo. Vamos orar? Eterno Deus, guarda nossa mente e o nosso coração para não nos desviarmos da Tua vontade e da Tua palavra. Queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz algo interessante no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 9 e 10, quando Adão e Eva fizeram o que não deveriam ter feito, que seria comer da árvore que o Senhor tinha dito, que essa árvore não poderia ter, poderia ser comida, o fruto não poderia ser comido, e quando ele come, juntamente com a sua esposa, o que acaba acontecendo é uma separação espiritual muito intensa do relacionamento de Adão e Eva com o Senhor. E olha que ele diz, capítulo 3, versos 9 e 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. O primeiro medo da Bíblia é o medo que Adão sentiu de ter que explicar para Deus o que tinha acontecido. Aquela separação espiritual que aconteceu, e é isso que o pecado faz, aquele momento difícil, aquele momento de... Foi uma quebra, na comunhão, gerou medo. Gerou medo. O que é o medo? O medo é uma emoção intensamente desagradável, em resposta à percepção ou reconhecimento de um perigo ou ameaça. É óbvio que existem vários tipos de medos, Algumas pessoas identificam medo e fobia como sendo a mesma coisa, outras pessoas ou outras ciências discutem medo é uma coisa, fobia é outra, não importa. O que importa para a gente agora é que esse medo é essa sensação ruim, por causa de um perigo, por causa de uma ameaça, por causa de algo desconhecido. E isso acontece na nossa vida em todo o tempo. Eu não quero aqui falar sobre medo de alguma coisa, O medo, tem gente que tem medo de aranha, medo de escuro, medo de dirigir, medo... Não é sobre isso que eu quero falar sobre o medo em si. Para isso, eu quero dividir o nosso estudo em 2 blocos. O primeiro é quando o medo é nosso amigo e o segundo é quando o medo é nosso inimigo. Ok? Vamos pensar nisso? Vamos juntos? Vamos lá. Então, primeira coisa, quer dizer, o medo bom, o medo amigo, é aquele que grita, corra, quando você está em perigo. É aquele que faz com que você saia de uma situação que é uma situação perigosa. É interessante que a criança ela não tem esse senso de perigo. Ela sobe numa cadeirinha e tal, e quer dar um passo no ar, cai no chão. Não tem aquele senso de perigo. E aí, quando ela vai crescendo, começa, obviamente, a dizer, não, peraí, eu não vou subir aqui, que isso aqui cai, machuca, dói,
Mas algumas pessoas parece que estendem essa questão do medo, né, de simplesmente negar o medo ou dizer, não, eu tenho que vencer esse medo, e acabam fazendo coisas absolutamente loucas, né? E acabam se machucando, etc. Mas o que é o medo amigo? O medo amigo é aquele que diz assim para você, olha, prepare-se melhor, estude mais. Por exemplo, tem gente que tem medo de falar em público. E a pessoa, quando ela tem medo de falar em público, o que acaba acontecendo? Antes de falar, ela tem um frio na barriga, sua, né, se sente mal, tem gente que tem tontura. Por quê? Porque aquele medo que ela está sentindo naquele momento é um medo que está dizendo assim, ó, você está bem preparado? Você estudou? Você sabe o que você está fazendo? É esse o caminho mesmo? Quer dizer, é um medo que me ajuda a me preparar. Esse é medo bom, não é ruim, né? Porque eu preciso crescer, eu preciso me preparar. Mas existe uma outra maneira de enxergar o medo, que é o medo inimigo. O que é o medo inimigo? O medo inimigo é aquele que nos impede de crescer. É aquele que congela as nossas ações porque estamos diante do desconhecido. E eu vou gastar mais tempo com esse, né? Que é o medo do desconhecido. É o medo que faz com que eu fique congelado. É o medo que não deixa eu crescer, não deixa eu ir para frente, não deixa eu desenvolver a minha vida. Vamos dar uma olhadinha sobre isso? Para isso eu quero pensar com você o seguinte. Imagine uma sequência, né, uma jornada de vida. E essa jornada começa com a zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é quando eu estou me sentindo, tá bom assim. Né? Você diz assim, e aí, como é que está a sua vida? Ah, tá boa. E o casamento? Ah, tá bom. E o trabalho? Ah, tá bom. Tá tudo bom. Eu não quero mexer. Tem até uma frase, que eu sempre achei uma frase absolutamente ridícula, que nós brasileiros falamos, né? Quando alguém diz, e aí, como é que você está? A pessoa diz, se melhorar, estraga. Estraga o quê? Estraga a minha zona de conforto. Eu não quero sair daqui, eu não quero que ninguém me mova. Eu não quero que nada mude na minha vida. Tem gente que é assim, eu não quero que nada mude na minha vida. Essa é chamada zona de conforto. Para a gente estudar sobre isso, eu quero pensar um pouquinho com você sobre a vida de Moisés. Moisés, né? O servo de Deus, Moisés. O que aconteceu com Moisés? Moisés, você se lembra muito bem, né, desde a infância dele, né, quando ele nasceu, depois ele foi colocado numa cestinha, depois a filha do faraó o adotou, né, e ele cresceu no palácio, etc. E o que acaba acontecendo é que ele vai defender um israelita e acaba matando um egípcio, e aí ele tem que fugir. Quando ele foge, ele vai para o deserto e ele encontra uma aldeia, um grupo de pessoas, cujo líder daquela aldeia chamava-se Jetro, tinha uma filha, ele se casa com a filha do Jetro, tem um filho, né? A Bíblia diz que deu o nome de Gerson, e a Bíblia diz que ele então passa a pastorear o rebanho do seu sogro. Então olha só a jornada dele. Ele é criado no palácio e por causa daquele incidente, né, que ele matou um egípcio que estava batendo num israelita, ele teve que fugir. Quando ele foge, ele não fica tentando voltar, não, ele entra numa zona de conforto. Por quê? Porque aqui eu tenho paz, encontrei uma mulher, casei com ela, o sogro aqui está me dando tranquilidade. Então, em Êxodo 3, versículo 1, diz assim, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E aqui começa uma nova jornada na vida de Moisés, porque ele vai até o monte de Deus e ali então vai aparecer a sarça, né, que arde, mas não se consome, Deus fala com ele e começa uma nova história. Mas eu quero parar aqui, zona de conforto. Sabe aquele momento que você diz assim, eu não quero que mude nada na minha vida? Eu creio que para Moisés estava bom demais. Ele não estava vivendo num palácio, mas ele estava feliz porque ele também não estava sendo perseguido. Ele não estava em perigo, ele estava protegido, ele estava guardado, ele tinha
o que fazer, ele tinha um trabalho, ele pastoreava o rebanho do sogro. Quer dizer, está tudo bem. O que acontece conosco internamente que faz com que a gente não consiga sair da zona de conforto? Uma coisa chamada zona do medo. É o medo de dar um passo para o desconhecido. Vai que ele diz assim, eu vou voltar lá para o Egito, lá onde eu fui criado. Mas e se eu for preso? Mas e se eles não sei o quê? Mas e se eu morrer? E agora eu tenho esposa, agora eu tenho um filho, agora eu não posso fazer um negócio desse. E se eu chegar lá, eles me procurarem, quiserem me matar? Certo? Essa é a ideia da zona do medo. Então, a segunda, nessa jornada da zona de conforto para a gente poder crescer, você imagina que para eu poder crescer, eu tenho que passar pela zona do medo. É assim mais ou menos como se eu estivesse numa região da cidade, tivesse que ir para outra região da cidade, mas no meio tem uma região que eu não gosto de passar. Eu não quero entrar lá, eu não quero passar lá, eu não quero ir para lá. Né? O que a zona do medo gera em nós? Obviamente ela gera medo, mas ela gera em nós uma necessidade de proteção. Eu tenho que ficar na minha zona de conforto, porque senão eu posso ter um problema. E essa zona, ela nasce a partir de opinião das pessoas. Cuidado, hein? Né? Imagine uma pessoa, por exemplo, que quer crescer na fé, ok? Crescer na fé. E aí ela compartilha com um amigo e diz assim, sabe, eu estou indo à igreja tal, eu tive um encontro com Jesus, eu estou tão feliz e tal. Você diz, cuidado, hein? Cuidado com essas igrejas, hein? Esse pessoal aí, não sei não, hein? Olha, eu ouvi falar que tinha um pastor que fez isso, que fez aquilo, tinha não sei o quê, eles vão tirar seu dinheiro, você vai ficar assim, certo? A opinião cria o quê? Um congelamento. Aí a pessoa diz, mesmo, né? Eu acho melhor não ir mais na igreja, eu acho que eu vou só de vez em quando tiver algum evento eu não vou, certo? E aí a zona de conforto, ela gera em mim um comodismo. Tá bom assim, deixa quieto, não mexa. Ok? Agora dá uma olhadinha na vida de Moisés. Olha só que interessante. Deus então encontra Moisés. Moisés está pastoreando o rebanho e ele vai até o monte de Deus e ali Deus fala com ele. E o que Deus fala para ele? Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo e você vai ser a pessoa que vai libertar o meu povo de lá. Certo? Resumindo o resumo do resumo, é isso aí. Você vai libertar esse povo. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho anotado aqui 1, 2, 3, 4, 5 textos. Eu vou mostrar para você da reação de Moisés às palavras de Deus. Êxodo 3:11. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Êxodo 4:1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Êxodo 4:10, disse, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Êxodo 4:13, respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Percebeu? É zona do medo, total zona do medo. Se eu for lá, ia acontecer isso. E se isso, aquilo? E o interessante é que nesse texto, você percebeu que eu comecei em Êxodo 3:11 e fui até 4:13. Nessa sequência de textos, Moisés falava alguma coisa, Deus respondia para ele. Moisés falava outra coisa, Deus respondia para ele. E Deus ia dando para ele sinais, mostrando para ele como é que era, falando do nome de Deus, etc, etc. Mas Moisés estava congelado. Talvez esteja assim a sua vida. Né? Você congelado, congelou na sua vida, congelou no seu trabalho, congelou no seu relacionamento familiar. Né? Congelou no sentido de dizer, tá bom assim, não mexa, não altera nada disso. É igual aquela pessoa que tem toque, né? Sabe aquela pessoa que tem toque perfeccionista, que você
tirar a caneta assim, virou assim mais 10 graus para a direita e a pessoa já fica desesperada porque mexeram na mesa da pessoa, né? Essa ideia que eu tô querendo passar para você. Eu quero crescer, você quer crescer, mas o medo não deixa você crescer. O medo não deixa você dar um passo. O medo não deixa você ir para frente. O medo não deixa você tomar decisões novas. Agora, como que eu resolvo o problema da zona do medo? Como é que eu passo pela zona do medo? Quando eu entendo a necessidade do meu aprendizado ou aprendizagem. Eu preciso estudar, crescer, ler, aprender. Eu preciso conversar com pessoas que já passaram por essa zona do medo, venceram lá na frente. Eu preciso melhorar minhas habilidades. Eu preciso ter curiosidade para crescer. Eu preciso me embasar em princípios. Na vida de Moisés, olha o que acontece quando Deus fala com ele em Êxodo 4, 21 a 23. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Você lembra que Deus deu milagres para Moisés, fez milagres. Põe a mão no seu peito, ele pôs, tira a mão, está leprosa, põe a mão, tira a mão, não tem mais. Pega a vara que está na tua mão, joga no chão, vira uma cobra. Lembra? Aquele momento, Deus estava ensinando Moisés e dizendo para Moisés, você não tem que ter medo porque eu estou com você. Você não tem que ter medo porque eu estou capacitando você. Lembra quando eu falei de novas habilidades? Ele ganhou novas habilidades, mesmo assim ele estava congelado de medo, né? Mas olha o texto, então eu vou continuar. Tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu primeiro filho. Deus estava mostrando para Moisés o seguinte, Moisés, essa jornada vai ser difícil. Em todo o tempo, o faraó vai ter o coração endurecido. Mas você vai dizer para ele o seguinte, olha, Israel é meu filho. Se você não deixar o meu filho sair, o seu filho morre. Certo? Você lembra das 10 pragas do Egito? A 10ª praga qual foi? A morte dos primogênitos. Okay? Então, o que Deus está ensinando para Moisés é o seguinte, Moisés, entenda uma coisa, você não precisa ter medo, porque eu já estou mostrando para você o que vai acontecer na frente. Você vai ter lutas, mas você não tem problema com isso, porque eu vou fazer o milagre de tirar o meu povo. Você é o líder, mas eu que tiro o povo do Egito. Eu tenho o poder para fazer isso. É a zona da aprendizagem. Deus está ensinando Moisés. Olha aqui. Eu e você precisamos ter um coração humilde para a gente saber que a gente precisa aprender coisas novas. Do ponto de vista humano, eu preciso aprender novas habilidades, eu preciso aprender novas profissões, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso ter curiosidade. Quem não faz isso, fica na zona de conforto. Sabe qual é o problema da zona de conforto? É que não existe crescimento na zona de conforto. Não existe crescimento, né? Uma cientista disse que quem fica assim na zona de conforto é aquela pessoa que tem um mindset fixo. O que é mindset fixo? É a forma da pessoa pensar não tem espaço para crescer, para se desenvolver. Então, por exemplo, imagine hoje educar crianças. Hoje educar crianças é muito diferente da minha época de educar crianças e da época dos meus pais de educarem a nós. Por quê? Porque o mundo mudou demais. Só que o que acaba acontecendo é que os pais nem sempre estão acompanhando as mudanças, nem sempre estão entendendo o que está acontecendo com esse mundo, e eles vão ficando à margem. E os filhos vão quase que sendo criados sozinhos, né? Se viram pelo mundo afora. E os pais não sabem de nada. Por quê? Porque têm medo de aprender.
Ai, eu não mexo com computador, eu tenho medo. Ai, eu não mexo com computador, eu odeio o computador. Você não tem que odiar nada, você tem que simplesmente se desenvolver, aprender, crescer, né? Vira a página da sua vida. Né? Tem que aprender. A pandemia, por exemplo, criou um problema sério para muita gente. Sabe qual foi? Muitas profissões desapareceram. A empresa chegou para o cara e falou: eu não preciso de você. Não preciso mais de você. Você imagina a cena? Você imagina, por exemplo, você quer ver até uma coisa de profissões mais simples. Quer ver uma coisa? Eu soube de empresas que fecharam seus escritórios definitivamente. Quando eu falo escritórios, eu estou falando assim, um prédio inteiro. Agora, quem que gravitava ao redor daquele prédio? A manutenção. É o eletricista, é o encanador, né? É o pintor, é o faxineiro, é a pessoa da cozinha, que faz café ou que faz a comida. Não tem mais, vai todo mundo para casa. Então, a empresa fechou definitivamente. Essas pessoas foram para onde? Para a rua. Para a rua. Só que o que aconteceu? Muitas empresas não querem mais escritório. E agora? O que acontece com você que só sabia fazer café? O que vai acontecer com você? Né? Percebeu? Isso em todas as áreas da vida. Eu tenho que crescer, eu tenho que me desenvolver. Então, quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho um trabalho para você, Moisés diz: Senhor, Senhor, Senhor. Esse é o zona do medo. Acendendo a luzinha, né? Para Moisés. Eu não sei falar, eu não sei. E Deus diz assim: olha, vai acontecer isso, isso, isso. Eu estou mostrando para você as coisas que vão acontecer e mais, eu estou dando a você novas habilidades. Agora você vai poder enfrentar os magos do Egito. Você vai poder mostrar para o faraó quem é o Deus que está com você. Você vai fazer sinais e prodígios. Então, guarde no seu coração uma coisa. Para você crescer, é preciso se movimentar. Ok? Então, pensa nisso como carreira, pensa nisso como relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, vida com Deus, vida espiritual, ministério, tudo. Antigamente, vamos falar de ministério aqui. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando no fim do século XIX, século XX quase que inteiro. O que nós tínhamos? O que era um missionário? Missionário era alguém que a igreja separava, né, por suas habilidades e seus talentos, separava essa pessoa e essa pessoa, obviamente, dizia para a igreja: olha, Deus me chamou para eu ir para país tal, para nação tal, para tribo tal. Okay? E aí a igreja juntava as forças, etc., e enviava essa pessoa para lá. O que está acontecendo hoje? Alguns lugares do mundo já não cabe mais esse formato. Por que não cabe esse formato? Não cabe esse formato por muitas razões. Razões financeiras, razões sociais. Por exemplo, você é um missionário, certo? Eu vou trabalhar no país X. Beleza, que bom que você vai... O que você vai fazer lá? Vou evangelizar as pessoas. Aí você vai para lá e você vai e começa a evangelizar um, evangelizar o outro, evangelizar o outro. Aí aquela comunidade, aquele grupinho de pessoas que mora ali há muito tempo, e que o bisavô morava ali, o avô morava ali, certo? Ele diz assim para a pessoa, para o missionário: é interessante você, né? A gente luta, a gente tem que trabalhar, eu tenho que sair de manhã, voltar à noite. O que você faz? Eu estudo. Estuda. E quem paga seu estudo? Certo? Antigamente era diferente. Eram aldeias para onde o missionário ia. Né? Então, ele trabalhava na roça junto com o pessoal, ou senão ele fazia alguma... O que vai acontecendo é a mudança do mundo. Então, o que eu quero chamar a sua atenção não é que missionário não pode ser enviado mais. O que eu quero dizer é que a gente tem que mudar a estratégia. Né? Então, já há alguns anos, graças a Deus, muitas organizações e igrejas estão pensando de novo naquela visão do apóstolo Paulo, que era o que Paulo fazia. O que Paulo fazia? Ele fazia tendas.
Então ele era um fazedor de tendas, né? Era um profissional, então ele chegava numa determinada cidade e ficava ali costurando a tenda, arrumando, vendendo, né? Comprando coisas, indo lá no lugar onde se compra isso, compra aquilo, etc., se relacionando com as pessoas, e enquanto isso ele ia servindo ao Senhor e falando de Jesus, fazendo discipulado. É a mesma coisa o que eu estou falando. Se você não tiver novas habilidades, o mundo passou muito rapidamente, você fica à beira do caminho. Você não sabe mais o que fazer. Quando eu fui missionário no Canadá. Nós fomos para o Canadá como missionários. A minha autorização para morar no Canadá estava escrito lá. Eu era um religious worker, né? Um trabalhador religioso. Estava lá. E o que eu podia fazer? Eu tinha que trabalhar com aquela organização que tinha me convidado. E eu fui lá trabalhar com aquela organização. Então eu trabalhava, né? De manhã, à tarde, depois ia servir a Deus na igreja, e teve relacionamento com uma igreja que estava precisando de pastor, aí eu fui lá ajudar, e etc. Você vai servindo. Mas e se eu não tenho habilidades para trabalhar? O que eu ia fazer ali? Eu cheguei aqui, eu vou ficar estudando inglês e evangelizando, batendo de porta em porta. Não existe isso. Bom, você pegou a ideia. Então, se eu tenho a zona de conforto e eu tenho a zona do medo, para eu passar, eu preciso de novas habilidades. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, eu preciso viver uma nova história na minha vida, eu preciso me reinventar. Hoje está muito na moda isso, né? Eu preciso me reinventar. Para quê? Para chegar na zona da superação. Quer dizer, superamos isso. Na vida de Moisés, em Êxodo 14, 13 a 16, diz assim, presta atenção. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Sabe onde que Moisés está? Na beira do Mar Vermelho. Certo? Saímos, e o interessante é que quando eles saíram, depois da 10ª praga, a Bíblia diz que eles não foram pelo caminho normal, que seria um caminho mais curto para chegar lá onde eles tinham que ir, na chamada Terra Prometida. Eles foram por outro caminho. Se você olhar no mapa assim, ao invés de eles irem reto, eles desceram para o sul para depois subir, né? E nesse caminhar aí é que acabaram ficando 40 anos no deserto. Mas quando eles estão saindo, eles têm que atravessar um pedacinho do Mar Vermelho. E aí diz assim, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então Moisés, verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. O que você viu nesse texto aqui, diferentemente daquele começo lá? Um outro Moisés. Né? Aquele Moisés, agora é o Moisés que diz, já não tenho medo não. Aí Deus diz, levanta essa vara que você tem aí na mão, levanta. Isso daí eu vou fazer o milagre. Aí fez o milagre, abriu o mar, eles atravessaram, os israelitas vinham atrás, a água ia fechando em cima os egípcios vinham atrás e as águas iam fechando sobre os egípcios, porque os egípcios ainda queriam aquele povo, porque era povo escravo. E Deus estava ali arrebentando as cadeias de escravidão daquele povo de Israel. O que eu quero trazer para você é que para você superar, para você crescer, se desenvolver, ter sucesso, né? Eu faço assim, entre aspas, porque sucesso não é ter dinheiro só. Sucesso não é comprar isso ou aquilo só. Sucesso é uma realização de vida absolutamente complexa. Não adianta eu ser um excelente profissional e um péssimo pai, ou ser um maravilhoso pai e não ter dinheiro para sustentar meus filhos. Uma coisa combina com a outra. Para eu superar e crescer e me desenvolver, eu tenho que sair da minha zona de conforto, enfrentar a zona do medo, passar pela zona de aprendizagem e chegar
na superação. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas se você não se mexer, se você não falar, eu vou ler as Escrituras, você não cresce. Se você não falar, eu vou buscar a Deus individualmente, congregacionalmente, você não cresce. Se você não falar, eu vou adorar a Deus, eu vou aprender a enfrentar os meus problemas adorando a Deus, você não vai crescer. Se você não tiver um coração submisso a Deus e aprender dele, Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, você não vai crescer. Vamos vencer? Vamos vencer o medo? Vamos orar em nome de Jesus, Senhor. Que cada vida seja tocada pelo teu poder e tenha coragem para vencer segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém.